bem, pessoal. No nosso último vídeo estávamos falando a respeito dessa questão P26. A gente parou quando nós conseguimos determinar o campo elétrico, né, devido à carga 1 e à carga 2. A gente encontrou esse valor de 10 a quinta newtons por coulomb e estávamos agora a ponto de determinar o campo elétrico resultante. Eu fiz aqui um desenho onde eu tenho o nosso triângulo, de lado o nosso triângulo equilátero, né, de lados D, D e D, todos o mesmo valor. Tenho aqui a minha carga Q1 e a minha carga Q2 e o campo elétrico é 2 e é 1 devido a essas cargas. Bom, pela configuração dos campos, o campo elétrico resultante aponta justamente aqui, ó, do ponto P para cima, né? A gente viu isso quando a gente estava falando de forças. Quando eu tenho duas forças, se a gente imaginar duas forças puxando para cá, qual é o sentido que um objeto aqui no ponto P iria sentir a força total sobre ele? Puxando ele para cima, né? Então essas duas forças somadas, a gente vai ter aqui essa força resultante. Como é que a gente vai calcular? Aí no caso não é força, né, pessoal? A força é só para a gente fazer analogia. É o campo resultante. Eu sei que vai ser a soma porque a regra me diz lá que se eu tenho mais de um campo, a gente vai ter sempre a soma vetorial dos campos como sendo o campo elétrico resultante sobre aquele ponto. E como eu quero agora determinar o campo resultante, quando eu tenho um caso como esse, a equação ela é escrita da seguinte forma. É igual a raiz quadrada de E1 ao quadrado. No caso E1 pra gente aí vai significar o primeiro campo, E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado E2 ao quadrado mais uma soma, na verdade, duas vezes E1 E1 vezes o E2 vezes o cosseno de θ. Cosseno de θ, onde o θ é o ângulo formado entre os vetores E1 e E2. Então temos aqui E1 ao quadrado, E2 ao quadrado, duas vezes E1, E2 vezes o cosseno de θ. Esse ângulo θ é justamente o ângulo entre o E1 e o E2. A gente tem aqui, ó, o ângulo θ é justamente esse ângulo aqui, ó, formado entre os dois campos, E1 e E2. Bom, a gente sabe que num triângulo equilátero, né, além dos lados iguais, a gente vai ter ângulos iguais.
a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela tem que ser 180 graus. Então, se eu somar aqui os ângulos internos do triângulo, eu vou ter 60 graus para cada um. Tem que estar 180 a soma, né? Como são iguais, eu pego 180 e divido por 3. Então, cada ângulo aqui vai ser 60 graus. Então, fazendo aqui para vocês, ó, cada ângulo desse, ele vai ser justamente 60 graus. Entendeu? 60 graus. Desse modo, a gente pode ver aqui, ó, que esse ângulo entre os dois campos, ele vai ser também 60 graus. Porque esse ângulo aqui vai ser 60 graus. E esse aqui também vai ser 60 graus. Então, se esse é 60, a gente vai ver aqui um triângulo semelhante, né? A gente vai ter que esse aqui também vai ter que ser 60 graus, tá? Então, desse modo, o ângulo de cima que a gente está procurando, que é o ângulo θ, ele vai ser 60 graus. Então, se a gente reescrever, a gente já sabe que o campo elétrico dos dois é 10 a quinta newtons por coulomb. Então, no lugar de E1 e E2, a gente vai colocar 10 a quinta. Aqui também. E aqui no lugar de θ, a gente vai colocar 60 graus. Então, desse modo, o que a gente vai ter? Aqui a gente chama de ER. Então, o nosso ER, que é o campo elétrico resultante, o módulo desse campo, ele vai ser igual a raiz quadrada de 10 a quinta ao quadrado, mais o E2, 10 a quinta, também ao quadrado, mais 2 vezes 10 a quinta vezes 10 a quinta, que é o nosso E2, vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus. A gente aqui, ó, 10 a quinta, 10 a quinta, 2 vezes 10 a quinta aqui, ó, ao quadrado, né? 10 a quinta com 10 a quinta vai ser 10 a quinta ao quadrado. Então, se a gente organizar isso aqui, isso aqui vai ser 10 a quinta ao quadrado. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 10 a quinta ao quadrado, 10 a quinta ao quadrado, mais 2 vezes 10 a quinta ao quadrado, vai dar 1, 2, mais 2, 4 vezes 10 a quinta ao quadrado. A gente não tem que fazer essa conta várias vezes. O nosso ER, que é o campo elétrico resultante, o módulo dele, ele vai ser 4 vezes 10 a quinta ao quadrado vezes o nosso cosseno de 60. Muito perto. Só repetir aqui embaixo. R vai ser igual a raiz quadrada
4 vezes 10 à quinta ao quadrado tá. Tem um pequeno erro aí, né, pessoal? Antes de fazer a soma com o 2 aqui, de 10 à quinta, a gente tem que calcular. Então a gente vai ficar como? ER é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 à quinta ao quadrado mais cosseno de 60 vai dar 1 sobre 2, né? Então a gente vai ficar aqui, ó, 2 vezes 10 à quinta ao quadrado, 1 sobre 2. Dez à quinta ao quadrado. Aqui um mais. Então a gente vai ficar com o seguinte resultado. 2 vezes... Esse 2 está ruim. 2 vezes 10 à quinta ao quadrado, mais 10 à quinta ao quadrado. Porque aqui o cosseno de 60, ele vai ser exatamente 1 sobre 2. 1 sobre 2. Como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, a gente vai ter aqui um cancelamento desse 2 que está multiplicando com esse 2 que vai estar dividindo. E aí quando a gente tem isso, a gente fica só com 10 à quinta ao quadrado aqui, que é esse produto, né? Então 10 à quinta ao quadrado, e a gente fica no final com o nosso... Esse aqui é igual a esse, mas ele mexeu esse. Mãe, a gente não mexeu esse. Nosso R. Esse aqui é igual a esse. Esse aqui já era. Você já encheu esse. Como sendo igual a raiz quadrada de 3 vezes 10 à quinta ao quadrado. Bom, 10 à quinta ao quadrado a gente pode tirar da raiz, né? Então, como está ao quadrado, quando eu tirar da raiz, como é que vai ficar? Vai ficar... R é igual a 10 à quinta, fora da raiz, vezes a raiz de 3. Então, 10 à quinta fora da raiz, que a gente tirou, né? Então, sai o quadrado, quando eu tiro da raiz, e fica só o 3. Bom, a gente fica agora com o resultado que a gente tem 10 à quinta raiz de 3 newtons por coulomb. Dez à quinta raiz de 3 newtons por coulomb. Esse é o nosso resultado, como sendo o nosso módulo do campo elétrico resultante, tá? A gente vai ter aí então o nosso resultado. Então, o campo elétrico resultante é 10 à quinta raiz de 3.